Nesse momento passamos a segunda palestra do dia. Quero convidar a fazer uso da palavra o José Aurélio Ramalho, diretor do Observatório Nacional de Segurança Viária. O tema a ser discutido: o impacto social e econômico dos acidentes de trânsito para os municípios da nossa região. Com a palavra, o José Aurélio Ramalho. Ele terá 40 minutos, até 40 minutos, para discorrer sobre o assunto. Após a fala dele, abriremos para as perguntas. Bom dia a todos. Muito obrigado, senhor vereador Hélio, e ao Parlamento Metropolitano, pela oportunidade de estar falando para um público diferente para nós. Eu costumo pregar para convertidos, né? O Observatório Nacional de Segurança Viária fala geralmente em fóruns onde tem especialistas de trânsito. E é muito bom falar para um público onde as pessoas desconhecem um pouco do que é o trânsito, do impacto do trânsito no país, né? O trânsito tem uma característica avassaladora nas nossas vidas. Quando um acidente acontece, milhões de reais são jogados no lixo. Famílias, a gente só costuma ver o lado sentimental, mas a economia do país sofre um impacto muito grande. Eu trouxe alguns dados para os senhores aqui. Eu vou começar minha apresentação. Eu queria passar um vídeo para vocês falando quem somos nós, quem é o Observatório Nacional de Segurança Viária. A Organização Mundial de Saúde chamou a atenção das autoridades do mundo todo para os números alarmantes de acidentes de trânsito. Perto de 50 milhões de feridos. Mais de 1 milhão de mortes só naquele ano. Estimativas indicavam que chegaríamos a quase 2 milhões de mortes anuais em 2020. Motivada por esses índices estarrecedores, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas estabeleceu o período de 2011 a 2020 como a década de ação pela segurança no trânsito. Os países foram convocados a reduzir em 50% o número de vítimas de acidentes de trânsito no planeta. No Brasil, um grupo multidisciplinar de profissionais se une para criar o Observatório Nacional de Segurança Viária, uma organização não governamental sem fins lucrativos, com um único objetivo: diminuir os acidentes no trânsito no Brasil. Aqui, os números indicam quase 500 mil pessoas a cada ano entre mortos, feridos e inválidos permanentes no trânsito. Uma epidemia em que a prevenção só depende da atitude de cada um. Uma causa em que todos têm um papel a cumprir. Nesse tempo, o Observatório se constituiu como referência na luta por um trânsito mais humano no Brasil e no mundo, atuando em 4 frentes: coleta e análise de indicadores do trânsito em cada município. Advoca-se para influenciar nas decisões de ordem pública e na construção de leis. Estudos e pesquisas com foco na redução dos acidentes. E mobilização para a mudança de atitude em campanhas educativas e movimentos de conscientização como o Maio Amarelo, a mais importante iniciativa da sociedade para a redução de acidentes de trânsito, como ações no Brasil e em mais de 20 países. Figurando hoje como organização consultora especial do Conselho Econômico e Social da ONU, o Observatório tem cumprido seu papel em contribuir para a diminuição dos acidentes no trânsito. Ainda temos muito que avançar, mas sabemos que para atingir nosso propósito é preciso que todos participem. Qual papel você vai cumprir por essa causa? Observatório Nacional de Segurança Viária. Bom, como vocês puderam observar, o Observatório é membro do Conselho Social e Econômico da ONU. Dia 8 de semana que vem eu embarco para Nova York para falar sobre um projeto chamado Recomeço, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, que é o encaminhamento de pessoas sequeladas no trânsito para o mercado de trabalho, né? O Brasil tem leis, aquilo que a gente já falou aqui, que leis que pegam e não pegam, né? 2% a 5% das empresas têm que contratar pessoas com deficiência. E às vezes não encontram essas pessoas. E nós temos um portfólio, infelizmente, de 500 mil de pessoas com nome e endereço,
que sofreram sequelas de acidente de trânsito, indenizadas pelo seguro DPVAT. Então, eu sei onde ela mora, sei que fica atrás da sua empresa, onde você precisa contratar. Então, o que nós estamos ajudando é fazer política pública. Então, é isso que eu vou mostrar um pouquinho adiante para vocês. Primeiro, eu queria falar um pouquinho do cenário. Pode voltar para a minha apresentação? Somos todos vítimas, né? O que a doutora Silvia falou aqui nos indigna, e a gente nota que a gente está dependendo de um poder público agir para que a gente consiga avançar. No trânsito, vocês vão ver que grande parte das coisas depende muito mais da sociedade local. Então, a ação do parlamento, a ação do vereador, a ação das câmaras são fundamentais para que isso aconteça. Então, quando a gente fica indignado porque alguém lá em Brasília não está fazendo alguma coisa, a gente tem que se unir, como vocês fizeram aqui, então de parabéns, para que isso avance. Agora, tem coisas que estão perto da gente, matando muita gente, e que a gente tem que se indignar. Aqui alguns dados. Cada 12 minutos, uma pessoa morre no trânsito no Brasil. E a cada minuto, uma pessoa fica sequelada permanentemente, perde uma parte do seu corpo. O slide pulou uns 10 agora. A hora que apertei um botão, ele aportou. Tá. E, com isso, o trânsito do Brasil está doente, né? Nós gastamos no Brasil 56 bilhões de reais por ano, só com acidentes de trânsito. Hoje, na era dos bilhões, que a gente tem visto as malas em Brasília, a gente sabe muito bem o que significa esse montante. Esses gastos são gastos com socorro na via, né? Muitas vezes, quando acontece um acidente, né? Chico Buarque, quando cantou aquela música, morreu na contramão, atrapalhando o tráfego, né? Na década de 60, a gente ficou indignado com essa música, porque falou, pô, morrer é muito pior que atrapalhar o trânsito. Não, não é. Ele profetizou. Porque hoje a gente chega atrasado no compromisso e fica bravo, porque uma pessoa cismou de morrer no meio do caminho. A gente perdeu o poder de se indignar com o acidente de trânsito. E a gente trata o acidente como uma fatalidade. Não é fatalidade, é escolha, é decisão. Você escolheu usar o beber e dirigir. Você escolheu usar o celular e dirigir. Você escolheu andar em cima da velocidade. Então, isso é a causa do acidente. Isso não é fatalidade. Os gastos com a infraestrutura, os gastos sociais, com poluição, gasto de combustível, né? E o que daria para fazer com esse dinheiro? Daria para construir 1.800 hospitais, doutora, e atender 78% da população brasileira durante um ano. Ou 28 mil escolas, da creche à 9ª série. E eu trouxe alguns dados aqui também para refletir em cima do orçamento, né? É o orçamento de toda a região norte, mais os estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Para a região metropolitana, está aí os dados, com esse dinheiro seria 73 anos do orçamento da prefeitura de Indaiatuba, vereador. Daria para 459 anos do orçamento de Arthur Nogueira. Então, os dados estão aí, eu vou deixar em posse do parlamento, né? E aqui eu trouxe mais uma informação. Nós falamos muito de despesa, né? O prefeito falou em torno de 28% gasto com saúde. Aqui eu trouxe o gasto de saúde de cada uma das prefeituras. Aqui estão em branco ali, infelizmente, no site que nós consultamos, que é o municipio.org, não estava disponível. Mas, para vocês terem uma ideia, vou pegar o exemplo de Indaiatuba, ali, que é o primeiro, gasta R$ 172 mil com saúde, 23% do orçamento. Se nós conseguirmos reduzir 10% dos acidentes em Indaiatuba, nós estamos falando de 17 milhões de reais. Ali tem de cada uma das prefeituras. Campinas seria 109 milhões, 10%. Se nós reduzirmos 30%, está aí os números. E se nós reduzirmos 50%, como a ONU preconiza, são milhares de reais. Muitos aqui não precisam de mais hospitais e nem mais médicos. Se você circular na região metropolitana, a maioria dos municípios estão precisando de hospitais. Mas se a gente trabalhar o trânsito, 50% a 60%, essa é a média nacional,
vai lá no seu hospital, no seu município, são ocupados por acidentes de trânsito. Se nós resolvemos o problema do acidente de trânsito, nós resolvemos um problema médico, de médicos, de hospitais. E uma cidade que respeita o trânsito é uma cidade que tudo cria uma harmonia melhor. Tudo, a sociedade em toda, porque o trânsito é o reflexo da intolerância, da falta de paciência, da falta de respeito. Então, isso é fundamental. O perfil do acidente. 95% dos acidentes são causados por fator humano. Não é fator via, não é fator... porque muitas vezes, quando você sofre um acidente... Acho que vocês nunca escutaram essa frase, né? Sofri um acidente e aí eu perdi a direção do carro, ou eu levei uma fechada, ou estava chovendo, ou estava na curva. Todo mundo tem uma desculpa para dar. Os acidentes na chuva, 70% são ocorridos em reta, não em curva. Então, existem dados que fundamentam, ou seja, que nós temos que tratar esse assunto de frente. E esse ambiente de vocês é fundamental. A Câmara pode ajudar, sim, o município a mudar esse cenário. Sumiu da tela aqui para mim, por favor. Acho que nós tivemos um probleminha técnico. Eu vou tentar discorrer enquanto a gente não resolve esse problema técnico. Nós temos feito alguns chamamentos nas prefeituras, né? Eu vou falar mais adiante, mas para a gente ir preenchendo essa lacuna. Por exemplo, quem aqui já viajou para Gramado? Já foram para Gramado? Você vai para Porto Alegre, aluga um carro e vai para Gramado, não é? Você não vai, não é assim? A grande maioria dos carros em Gramado não são de Gramado. Me perdoe o vereador, o exercício com o senhor parou na faixa de pedestre lá, você viu que todo mundo para na faixa? O senhor parou, não parou? Me perdoe a provocação, só uma brincadeira. O senhor para na sua faixa de pedestre no seu município? Não responda. Entendeu ou não? Entendeu? A gente repete comportamento. A gente repete comportamento. E se eu perguntar para o vereador, e não é ele, eu também responderia. Por que o senhor não para? Porque alguém pode bater atrás de mim. Mas o senhor mesmo já falou que quem bate atrás está errado, não é? Você está entendendo? A gente é hipócrita nas nossas justificativas. Quem já não falou aqui que bateu atrás está errado? Ué, se bateu atrás está errado, para na faixa. Por que você não para? Então, o chamamento, se as câmaras conseguirem criar Indaiatuba para na faixa, Vinhedo para na faixa, Itupeva para na faixa, a região metropolitana para na faixa, nós reduziremos o estresse do trânsito, porque eu nunca sei quando o cara da frente vai parar, e eu vou andar com uma velocidade mais adequada. Esse é um chamamento, vocês têm a chave na mão de entrar para a história desse país, reduzindo o número de acidentes na região metropolitana. E aqui não depende de ministro. 60% já é lei, já tem uma lei, né? Isso já está no Código Brasileiro de Trânsito. O que nós precisamos aí é uma união do poder público, da imprensa, né, e da sociedade civil organizada. E o Observatório está pronto para ajudá-los. 60% são homens de 18 a 44 anos, ou seja, nós estamos perdendo a força de trabalho. Quanto custa o acidente para o seu município? Então, essa é a reflexão que a gente queria passar para vocês. Para isso, o Observatório criou um projeto chamado Município Laço Amarelo. O que é isso? Nós levamos para o município uma série de componentes e ações. Na pasta que vocês receberam, tem essa explicação. Na pasta que vocês receberam, existem estatísticas dos acidentes município a município. O município Laço Amarelo, ele compreende o seguinte: nós vamos reconhecer o seu município pelo engajamento com a redução de acidente de trânsito. E vamos fornecer ao município uma série de ferramentas e tecnologias prontas para que você aplique no seu município. Não precisa pensar na parte técnica, que isso é muito importante. Quando a gente ouviu a doutora Silvia falar aqui, a gente fica impressionado com o nível de conhecimento, com a maneira clara e objetiva com que ela colocou, porque ela é especialista naquilo.
Então, se eu precisasse de uma secretária de saúde ou alguém que cuidasse da saúde do meu município, a doutora Silvia seria convidada. É mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, ou seja, ofertando esses conteúdos para que vocês utilizem. Tá? Nós temos o reconhecimento, né, nacional, nós ajudando a escrever a Lei Seca, que foi do deputado Beto Albuquerque, depois o Hugo Leal foi o deputado. Nós somos membros da Frente Parlamentar pelo Trânsito Seguro em Brasília. Nós escrevemos a lei que obriga, ajudamos a escrever a lei que obriga o airbag ABS. Se os filhos de vocês, os netos de vocês, não andam mais em carros que não têm esse tipo de tecnologia, foi porque nós conseguimos. Nós trabalhamos a legislação do ISOFIX, a doutora Silvia que trabalha com criança, o ISOFIX é o que fixa a cadeirinha do bebê. Se eu pedir para qualquer um dos senhores tirar a cadeirinha do seu carro e colocar no carro da sua esposa, você fica bravo. Fica ou não fica? Por quê? Porque é horrível colocar aquela cadeirinha. O ISOFIX é igual ao cinto de segurança. Você vai chegar e faz clique, e você clique, tira. 40% dos carros nacionais já tem ISOFIX. E ainda a gente não tem cadeirinha homologada pelo Inmetro. É uma situação dramática. Então, esse reconhecimento do observatório, como eu já disse, somos membro do Conselho Social e Econômico da ONU, nós queremos engajar os municípios nesse conteúdo, nós queremos dar para a Secretaria de Transporte, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação conteúdos para que vocês trabalhem esse material. Nós estamos alinhados com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, ou seja, 5 pilares desses objetivos estão sendo cumpridos com essa ação. Temos a questão da participação, o Observatório faz uma dezena de eventos durante o ano, e nós queremos que vocês estejam lá representando os seus municípios, recebendo conteúdo e informação. Nós vamos divulgar o seu município nas redes sociais e nos ambientes do Observatório e do Maio Amarelo, que eu vou falar mais adiante. E o município terá um monitoramento. Aqui eu acho que é o grande gol. Nós vamos fornecer ao município uma plataforma que vocês vão poder digitar os boletins de ocorrência. No final, se eu tiver tempo, vereador, eu quero mostrar navegando. Vamos escolher um município e eu vou mostrar isso ao vivo e a cores. Vocês vão ter os dados estatísticos do seu município por modal, né? Por tipo de veículo, por mês, ou seja, e vamos ter o georreferenciamento. Aonde está acontecendo o acidente, que hora está acontecendo o acidente, que momento está acontecendo o acidente. E se a gente tiver essa plataforma unificada na região metropolitana, nós vamos poder integrar isso. Porque o trânsito, aqui no nosso caso específico da região metropolitana, ele é igual a dengue. Não adianta eu cuidar do meu vasinho, se ele não cuidar do vasinho dele. Então Campinas vai cuidar do vasinho, aliás, Campinas tem um vazão, né? Vai cuidar do vazão dele, aí vem os vasinhos contaminados de outras cidades do lado. Porque o trânsito, nós precisamos ter, a pessoa sai de várias cidades e circula na região metropolitana. Então, se eu trabalhar o trânsito no meu município, talvez eu não vou ter toda a eficácia que eu gostaria de ter. O município vai ter acesso e conhecimento a todo o acervo do observatório. Aqui é um exemplo. Por exemplo, volta às aulas. Nós vamos fornecer esse conteúdo para vocês, né? Então, vocês vão receber artigos sobre volta às aulas para publicar no Jornal da Cidade, ou seja, assinado pela prefeitura ou assinado pela Câmara, como vocês queiram, né? Vão receber posts de internet para vocês colocarem no Face, para colocar nos outdoor. Ou seja, a minha mãe, quando ouvir o rádio, vai ouvir boletins de rádio, eu vou mostrar mais adiante, falando de volta às aulas. Quando ela sair na rua da cidade, ela vai ver outdoor falando de volta às aulas. Quando ela lê o jornal, ela vai ver falando de volta às aulas. Quando ela vê a televisão, que tem vídeos, ela vai ver falando de volta às aulas. Então, durante aquele mês, vocês ouviram falar do Maio Amarelo? Cansaram, né? Porque a gente ficou um mês falando de Maio Amarelo. É assim que a gente vai mudar a cultura e o trânsito. É assim que os países que conseguiram o resultado fizeram. Então, esse é o exemplo de volta às aulas. Aqui estão os posts, né? Isso tudo está alicerçado com uma resolução. O Departamento Nacional de Trânsito, nós tivemos a oportunidade de escrever essa resolução junto com o Departamento Nacional do Denatran, onde a gente sugeriu uma campanha por ano,
Por mês, perdão. Então, todo mês nós vamos ter um conteúdo novo para o seu município pronto para você só colocar a logomarca ali, ó, como está lá, Indaiatuba, e você usar, ou a câmara, como vocês quiserem. Tá? Vocês vão receber um vídeo, como eu disse, vocês vão ver mais adiante, né? E 4 boletins de rádio. Então, fazer um acordo com a rádio local para os boletins serem vinculados. No final do boletim, você pode estar assinando, pode estar falando o prefeito, que é o presidente da Câmara. Nós vamos dar pronto. Aí o lado político, né, institucional, vocês podem usar como vocês acharem melhor. Aqui, como exemplo, esse foi de volta às aulas, e a gente fez o de motocicleta em abril. Né? O grande problema do trânsito hoje são as motocicletas. E aqui eu tenho o boletim de rádio, eu não vou botar nenhum para vocês ouvirem, em função do tempo que é reduzido. Eu queria só mostrar um trechinho desse vídeo. Né? O vídeo é lúdico, é para vocês passarem, por exemplo, lá no hospital, na recepção do hospital, da prefeitura, nos lugares públicos. Né? Pode soltar para mim, por favor. Esses vídeos, é importante citar, vocês podem utilizar eles da maneira diversificada de levar essa informação para a sociedade. Né? Por exemplo, aí no vídeo fala, por exemplo, da rasteirinha. Acho que entrou um vídeo errado aí. Na minha cidade, né, de Indaiatuba, é muito comum ver as mulheres, né, namoradas andando na moto de rasteirinha. Já viram? Eu vou falar uma coisa para vocês que vocês nunca pararam para pensar. E eu acho que você sofrer um acidente, uma lesão grave por desconhecimento, é uma coisa muito triste. Então você tem que levar conhecimento. Pega a mão de vocês e faz assim. Qual é a velocidade que você consegue fazer? 3 por hora? Vamos pegar um ralador de queijo e vamos botar aqui e vamos fazer assim. Tem gente que faz isso. Só que se você tiver de rasteirinha na moto, e pôr o pezinho no chão, e a moto anda 10 por hora, não é isso? Não anda 10 por hora? Anda. Não preciso falar mais nada. E nós temos que levar essa informação para essa moça, porque ela vai lá para o hospital, e a mãe dos senhores, que precisa fazer uma cirurgia de um rim, do coração, vai estar ocupado o leito com essa menina que não foi orientada, que não pode andar de rasteirinha de moto. Nós não estamos falando, me perdoe, Silvia, você me levantou a bola. Nós não estamos dependendo de ministro. A gente tem que deixar de ser hipócrita. Porque agora eu estou apontando o dedo para o ministro. E nós temos que ir contra esse ministro calhorda, hipócrita que ele está fazendo. Agora, aqui depende de nós. E quem a gente vai culpar por não informar essa moça que ela não pode andar de rasteirinha? Porque as mães, quando vão ter um filho, elas colocam protetor na porta para não amassar o dedinho da criança, põe tela protetora na janela do sobrado, faz o diabo, depois põe a criança e deixa ela solta, sem cadeirinha. E a 40 por hora, ela mata o filho dela. É pior que cair do 2º andar de um prédio. Ela não sabe. Ela não sabe. Vocês vão receber uma ferramenta também nesse projeto de gerenciamento e suporte. Ou seja, a prefeitura vai colocar os dados dela. Quantos agentes ela tem, se ela tem ciclofaixa, ciclovia. Todas as informações que vão entrar nessa ferramenta de autoavaliação vai gerar para a prefeitura um diagnóstico. Para a prefeitura falar, poxa, o que eu preciso fazer? Então a gente dá isso pronto, dentro desse material. Conteúdos do tipo, como criar a área calma, né? Isso é outra coisa que está no mundo inteiro, Nova York, Tóquio, Sydney, Curitiba aqui no Brasil já está implantando, que é criar as áreas calmas, ou seja, áreas centrais, onde tem uma grande circulação de pedestre, a gente ter uma sinalização. Não, aí, me perdoe, eu não sei citar o milagre, eu vou falar só o milagre, não vou falar o santo. Aqui mesmo, um vereador falou, poxa, então eu tenho que colocar radar? Eu falei, não. Nos Estados Unidos, não se coloca radar em frente à escola. Você coloca radar para quê?
Não é a indústria da multa, como muita gente fala. Para cada multa emitida, 10 mil não são emitidas. Não precisa levantar a mão. Nessa sala, vocês cometeram infração de trânsito vindo para cá hoje. Falaram ao celular, entraram sem dar seta, fizeram alguma coisa errada. Nós fomos adestrados a tirar a habilitação. Nós decoramos placa. Por que não se coloca o radar em frente à escola? Porque se eu quiser multar o cara, eu quero colocar o quê? Eu quero proteger as crianças. Se eu quero proteger a criança, eu tenho que colocar um alerta para que o cara não corra e não multá-lo porque correu. O trânsito é muito complexo. As pessoas acham que é igual futebol, todo mundo dá palpite. Vamos botar uma lombada? Vamos fazer isso? Não. Existe a tecnologia certa para o lugar certo. Então, nos Estados Unidos, eles colocam um amarelo piscante. Lá eles têm mania de colocar um cabo de aço. Tem um poste, um cabo de aço e tipo um semáforo, só o amarelo. Quem já foi para lá viu, fica piscando meia hora antes da entrada da escola e meia hora depois. O que acontece com vocês quando vocês veem um amarelo piscante, um pisca-alerta? Intuitivamente, o que você faz? Tira o pé do acelerador. Tira ou não tira? Tira. E é isso que eu quero que o cara faça em frente à escola. É mais barato, é mais social, é mais friendly do que multar. Então, as zonas calmas é uma coisa importante para os municípios e deve ser observado. Tá? Essa é uma onda que está vindo igual a ciclofaixa e ciclovia. Né? Eu falo onda porque o ciclofaixa e ciclovia, a maioria das cidades hoje tem ciclofaixa e ciclovia. Muitas vezes começa não sei aonde e termina em lugar nenhum. Porque ciclofaixa e ciclovia não é para lazer só. É um modal de trânsito. Então, você tem que criar ambientes, por exemplo, próximo à rodoviária, local para o munícipe, deixa a bicicleta dele e pegue o ônibus e vá até o outro município. Agora, eu pergunto, as rodoviárias de vocês, onde tem o transporte municipal, você tem um local para deixar a bicicleta? Na zona central da sua cidade, sabe aquelas vagas para estacionar veículos? Tem lá a zona azul? Perde 2 zonas azul, uma zona azul por quarteirão. Naquele local, faz um bicicletário, bicicletário, né? Aquele arcos, para o cara colocar na rua, no lugar de uma vaga, faz ali. Porque o cara vai para a loja, tem onde deixar a bicicleta dele. Você começa a trazer a sociedade para usar o ambiente público de uma maneira mais harmoniosa. A questão das faixas de pedestre elevada, né? Hoje também é uma tecnologia interessante para evitar a chamada lombofaixa, reduzir um pouco recuada da esquina, para que enquanto o carro para fazer a manobra, você tem um ambiente seguro. Né? Então, tudo isso o observatório pode ajudar o município a fazer. Vamos produzir também uma série de manuais de sinalização, capacitação de agente. Né? Por quê? Isso tudo eu faço massificado. E quando eu entregar isso para Indaiatuba, eu estou entregando para Vinhedo, né? Para Americana, para Campinas. Fica mais barato, ou fica quase de graça para o município. Esses são os municípios que já aderiram o Maio Amarelo, o município Laço Amarelo, Indaiatuba, Campo Grande na Paraíba e Agudos. Nós estamos com 19 cidades que já estão em trâmite para ser discutido. Né? E como isso é feito? Como é feita essa adesão ao município Laço Amarelo? Né? Há uma sustentação jurídica. A Lei 8666 sustenta essa contratação. A 9503, que fala do Código de Trânsito Brasileiro. A 12.587, que fala das diretrizes da mobilidade urbana. E, recentemente, agora no final do ano passado, que dispõe de usar dinheiro da multa do município para reverter em educação e ações para reduzir acidentes de trânsito. Então, existe um arcabouço jurídico que não precisa elucubrar nada. E nós fizemos questão de criar um ambiente, um processo de contratação por meio de prestação de serviço. Ou seja, não é convênio. Houve uma mudança agora em dezembro. Todo convênio que a prefeitura vai fazer, ficou muito mais fácil você ir para o Japão a pé do que fazer o convênio. Então, como disse a doutora Silvia aqui, eles criam todos os ambientes para dificultar as ações, né?
E o nosso trabalho é a contratação de prestação de serviço dentro da 8666, no artigo 24, que dispensa a licitação. Por quê? Porque não excede, tem hora que ele vai adiante, não excede os R$8.000, né? Então ele ficaria nesse valor, tá? Ou seja, com esse irrisório valor, por mês, a prefeitura recebe tudo isso que eu comentei com vocês, né? Inclusive aquela plataforma para digitação dos boletins de ocorrência, e que vocês vão poder trocar informação com a mesma base de dados no futuro. Criamos também, só para conhecimento dos senhores, o Empresa Laço Amarelo. O que é o Empresa Laço Amarelo? Essas são as empresas... Está pulando muito rápido aqui. Essas são as empresas, para os senhores terem uma ideia, que já aderiram ao Empresa Laço Amarelo. São empresas que estão investindo na segurança dos seus colaboradores. Porque o custo para o empresário está muito alto. Hoje ele manda um profissional treinar nos Estados Unidos, na Europa, e o cara volta, cai de moto ali na esquina. E ele perde todo o investimento. Então, os distritos industriais das cidades de vocês, se vocês quiserem fazer uma palestra para os empresários na Câmara de vocês, o Observatório está propenso a fazer esse trabalho com vocês. Tá bom? O que a gente faz com esse recurso? A gente não só produz isso que vocês viram, né? A gente produz um projeto chamado Urbanidade, na Câmara Federal, atacando os 5 pilares da ONU, fiscalização, infra. Essas são as entidades que estão conosco, né, lá em Brasília, debatendo o Urbanidade. É um projeto que já tem 4 anos, sustentado tecnologicamente pela Universidade do Paraná, né? E ele tem legitimidade. Aqui é uma carta da Câmara dos Deputados de Brasília, legitimando o projeto Urbanidade e a ajuda que ele tem dado, o Fórum dos Conselhos Estaduais de Trânsito de todos os estados brasileiros, da Sociedade Brasileira de Traumatologia, do Departamento Nacional de Trânsito, né, da Associação Nacional dos Detrans de todo o país. Ou seja, há uma fundamentação. Eu ia passar um vídeo sobre o Urbanidade, mas o meu tempo está escasso, eu prefiro passar para a gente falar as perguntas. Para vocês terem uma ideia, quando a gente criou a Urbanidade, nós fizemos um seminário onde nós chamamos um membro do Executivo, um do Legislativo, um do Judiciário, um da sociedade civil organizada e um da iniciativa privada. Como dizia um cara sem dedo, eu não preciso citar quem, pela primeira vez na história desse país, a gente conseguiu colocar numa plenária todo mundo, porque eu queria que o ministro estivesse aqui para falar. Porque a gente geralmente tem plenárias onde eu aponto o dedo de lá e ele lá deve estar fazendo algum seminário dizendo que nós aqui estamos errados. E a gente conseguiu colocar numa plenária todo mundo. E a gente criou um grande arcabouço. Nós criamos 15 temas, 3 por eixo. Entregamos uma pasta dessa para cada iluminado. Isso não vale para a região metropolitana de Campinas, mas é muito comum um político subir na plenária e falar, vamos fazer isso. Então nós falamos, tá bom, vamos escolher os 15, vamos fazer isso. A hora que essa plenária, executivo, legislativo, judiciário, poder, blá, blá, decidiu, nós elegemos 15 e falamos, quem que falou que vai fazer o blá, 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 blá? Você? Então está aqui a pasta. Você tem 6 meses para trazer toda a fundamentação jurídica, legal, social, para que esse blá, blá, blá seja colocado em prática. Foi sensacional, foi muito divertido. Dos 15 itens, nós já temos 9 finalizados. E aí, Hélio, eu gostaria de convidar o parlamento para estar, vai ser um evento de 20 anos do Código de Trânsito Brasileiro em Brasília, eu vou mandar o convite, nós vamos estar comemorando esses 20 anos, e lá nós vamos entregar essas pastas completas, e nelas, aqui trouxe alguns itens para vocês verem, olha o que foi decidido, é um parlamento como esse de vocês, decidiram 3 eixos e a gente trabalhou, eu vou mostrar alguns aqui, tá? Infraestrutura e gestão, né? Lá está dizendo que tem que municipalizar o trânsito. 75% dos municípios brasileiros não têm o trânsito municipalizado. Então, a ideia de criar o município Laço Amarelo é ajudar o município a se municipalizar, com custo zero, né? E nós já estamos fazendo rodadas de apresentação no Brasil inteiro. Na segurança veicular, foram eleitos 3 eixos também, né?
Na saúde, também foram eleitos 3 eixos. A saúde foi o que menos avançou, doutora. Por incrível que pareça, o nosso problema está na saúde. A saúde está deixando muito a desejar. O único item que andou na saúde é dar assistência às vítimas de acidente. Por quê? O Observatório criou um projeto chamado Recomeço. Esse que eu vou estar em Nova York defendendo. Né? O que é isso? As pessoas deficientes de trânsito no Brasil recorrem ao SUS e à Previdência Social. Ele perdeu a mão, ele vai para o sofá e vai recorrer à Previdência. E aquele acidente de trânsito que você viu ontem, que você acha que não tem nada a ver com isso, você está pagando aquela conta. Nós estamos pegando esses indivíduos, capacitando esses indivíduos, preparando ele para o mercado de trabalho e colocando eles de volta para pagar a Previdência e pagar o SUS. Então, é um projeto social, né? E nós já temos um case que nós já vamos começar a rodar com as seguradoras. Olha como vai funcionar. Nós vamos eleger um município, né? Esse município nós vamos selecionar as pessoas deficientes por trânsito daquele município, vamos treiná-la com a Escola Nacional de Seguro, a FUNESEG, prepará-los para trabalhar no mercado de seguro, vamos criar um banco de dados na Confederação Nacional de Seguros e as seguradoras vão poder contratar esses profissionais. Né? E aí a gente recontrata. Então, é um projeto social, né, que a Câmara podia nos ajudar e nos abraçar para a gente avançar com esse projeto. Tá? Vai ser criada uma plataforma onde eu tenho marcado o georreferenciamento. Aonde estão as pessoas com deficiência, aonde estão os locais para reabilitação, onde estão os locais para centros de inclusão, né? E onde estão as empresas que querem contratar. Aí o cara vai digitar a senha dele, ele vai ver que a empresa está precisando de um profissional e vai localizar. É uma coisa muito simples, é um localizador para facilitar a empresa a localizar. Nós rodamos um piloto em Campinas com a Unicamp, né? Aí é os deficientes que participaram desse projeto, e é um projeto que eu acho que muito importante para a região. E, por final, a educação, não menos importante. Então, implantar a educação de trânsito nas escolas. O Observatório preparou todo o conteúdo de 1ª a 9ª série para a educação de trânsito na escola. Essa documentação está sendo validada, já está em fase final no Departamento Nacional de Trânsito e no Ministério da Educação. O município, sendo o Laço Amarelo, nós pretendemos avançar com esse projeto dentro das escolas do seu município. É um projeto que vai ter a marca da prefeitura, o logo da prefeitura, os empresários que... Nós vamos dar esse conteúdo para vocês a custo zero. Quem vai imprimir é a prefeitura, mas nós vamos dar todo o conteúdo didático, pedagógico, tudo diagramado, tudo pronto para as prefeituras. Tá? Isso já está sendo discutido no Ministério. Né? O segundo... Esse é o mais importante para nós, é a formação do condutor. Nós vamos parar de adestrar motorista nesse país. O que significa a placa com essa curva sinuosa à direita? Beleza, aí eu te dou o certificado, aliás, é um atestado de óbito antecipado, né? Porque aí eu pergunto para você, que atitude você tem quando vê essa placa? Para pensar. Era isso que nós tínhamos que ter aprendido. E não o que significa a placa. O que significa a placa amarela? Placa de advertência. Legal. Toda vez que você vê uma placa de advertência, você faz o quê? Não sei. O senhor foi pego dirigindo embriagado. Olha essa. Você perde a habilitação, o carro e a habilitação, só o carro ou vai tomar uma cerveja com a gente? Quer me ajudar a responder? Porque essa pergunta caiu na pergunta do Detran para vocês, ou não? Alguém aqui é fiscal de trânsito? Alguém aqui é agente de trânsito? Você não tem que saber responder essa pergunta. Essa pergunta é para agente de trânsito. Para ele saber, quando ele for aplicar a ação, o que ele vai fazer. O cidadão tem que saber que ele não pode beber e dirigir, porque ele pode matar alguém. E aí, através de vídeos, exercícios, mostrar para ele o quão aquilo é impactante. Você fala, Ramalho, isso é óbvio. O óbvio nesse país precisa ser dito, e muito bem dito. Aquele jovem que matou o repórter lá com o Rojão, cinegrafista, vocês viram aí, na mídia deu a semana passada, que ele vai para julgamento. Quando o repórter perguntou para ele, mas você viu o que você fez? Ele falou, eu não sabia que isso matava. Ele queria fazer um barulho.
Graças a Deus, essa sala, a maioria de nós temos 3, 4 refeições por dia. Não subestime a ignorância, infelizmente, desse país. A educação desse país está muito ruim. 20% sabe interpretar um texto. Isso já foi provado. Então, nós precisamos educar direito para o trânsito. E finalizando aqui, nós vamos falar do Maio Amarelo, né? Que vocês viram. Nós estamos em 26 países, todo o Brasil, né? É um trabalho grande que vem sendo feito. Eu não vou passar o vídeo de repercussão. Já existe a resolução. Nós escolhemos o mote, entregamos para o governo federal e ele adotou a minha escolha. E eu queria passar esse vídeo para vocês. Pode passar o próximo vídeo, por favor? Eu preciso cumprir meu horário, que combinei. Você pode voltar ao começo? Na vida, você sempre... Essa é uma reflexão importante que eu gostaria que vocês fizessem. Na vida, você sempre faz escolhas. Escolhe uma carreira, escolhe alguém para ficar ao seu lado, escolhe um lugar para morar, o nome dos filhos, um time para torcer, escolhe o bicho de estimação, o carro que vai dirigir, escolhe os amigos, para onde viajar. Você escolhe digitar ou não enquanto dirige, escolhe se vai ou não vai beber antes de pegar o volante. Você escolhe a velocidade do seu carro, escolhe obedecer ou não obedecer às regras do trânsito, colocar a sua vida e a dos outros em risco, machucar, entristecer, deixar nas pessoas marcas dolorosas para o resto de suas vidas, também é uma escolha que você faz. Da próxima vez que você dirigir, o que vai escolher? Quando você pegar o seu celular dirigindo, fique sabendo que você está escolhendo o risco. Quando você estiver imprimindo alta velocidade no teu carro, porque você está atrasado, você está assumindo um risco. Então, a campanha foi feita em escolhas, sim ou não. Então, aqui vocês podem ver, atender ou não atender o celular, beber ou não beber, correr ou não correr. Então, nós temos várias peças que foram distribuídas para os municípios no Brasil inteiro, né? Então, vocês puderam se deparar com isso. E, para finalizar, o que está acontecendo, né? Ontem terminou o Maio Amarelo, e a gente queria deixar um último recado para vocês, que é esse vídeo aqui, e eu encerro a minha fala. Por favor. Os monumentos no Brasil todos ficaram amarelos, acho que vocês perceberam. Tá travando? É uma pena. Vai ficar para a próxima. Acho que o carro está engasgando, né? Não, pode ir lá. Enquanto eu vou responder as perguntas, esse aí é um convite que eu faço aos senhores. Dia 29 de junho, nós vamos fazer um evento em São Paulo dos destaques do Maio Amarelo 2017. Nós vamos mostrar o que o Brasil fez, o que Vinhedo fez, o que Indaiatuba fez, o que o Pará fez, o que o Acre fez. E vocês são nossos convidados. Eu vou mandar o convite ao parlamento também. Lá vão estar deputados, vão estar provavelmente ministros de Estado, governadores, e eu gostaria muito de tê-los conosco, tá bom? Se ela conseguir colocar o vídeo, a gente vê depois, tá? Eu estou à disposição dos senhores. Muito obrigado. Está aberto as perguntas, Dr. Alfredo Ondas. Bom dia a todos. Mais uma vez, bom dia, Ramalho. Estão aqui. Eu, de antemão, já tenho que explicar que eu vou pedir até autorização depois do senhor presidente. Eu tenho que me retirar, infelizmente, porque eu tenho sessão extraordinária daqui a pouco em Americana e nós temos que se dirigir até lá. Bom, Ramalho, a gente percebeu a grande preocupação sua com a questão do trânsito e especificamente com motocicleta. Infelizmente, no rastro do Uber, nós vemos ressurgir com bastante força os tais mototáxi. Eu fui delegado de Seretran de 93 a 97 e os técnicos da área de medicina
do Detran de São Paulo nos alertavam para o perigo que significa mototáxi. E, infelizmente, dentro dos municípios, pouco nós podemos fazer, enquanto legisladores, em cima desse grande problema que nós temos. Uma coisa é o motociclista profissional dirigindo a motocicleta dele, uma outra carregando o passageiro. A moça da rasteirinha vai estar sentada no banco de trás, né, da moto, e nós vamos... E como acontece em várias cidades que implantaram o mototáxi, o índice de acidentes é muito grande, perdas de vida e sequelas são muito frequentes. Vocês têm algum trabalho em cima disso, algum estudo em cima disso, que possa nos orientar, inclusive para nós, se for o caso, se assim for o entendimento, trabalharmos em cima disso a nível nacional, a nível estadual, porque eu particularmente vejo isso como um atentado à vida do cidadão. Muito obrigado. Olha, eu tenho aqui o Renato Campestrini, que me acompanha lá em cima, e ele fez um trabalho muito interessante com motocicletas na região de Sorocaba. E eu me comprometo a mandar para o Hélio algumas informações para que chegue à mão dos senhores. A priori, o observatório é contra o mototáxi. O motofrete, tudo bem, mas o mototáxi. Principalmente porque a motocicleta é uma coisa natural. Eu nunca andei de motocicleta. Se você fizer a curva para o lado direito, qual é a minha tendência normal? Acompanhar a curva. Ou não. O que eu tenho que fazer? Eu deveria acompanhar a curva. Não deveria? Não. Se eu nunca andei de moto, o que eu vou fazer? De medo. E eu desequilibro o motociclista. Existe uma série de fatores, aí vamos avançar no horário, mas a gente se compromete a preparar um documento, né, e promover essas discussões nas câmaras e buscar uma legislação que iniba essa situação, ou que cria um ambiente seguro para isso, tá bom? Tem a questão da saúde, da higiene do capacete, o tamanho do capacete. Eu, mototáxi, eu não tenho um capacete para a cabeça de cada um aqui. Cada um tem uma cabeça diferente. E não adianta, se você usar um capacete que não é adequado para você, você está se enganando. Me engana que eu gosto, o capacete está ali de enfeite. Então, a gente ficaria horas aqui falando, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Bom dia de novo, John Leno, lá de Hortolândia. Lá nós já adotamos o Maio Amarelo, estamos em vias de implantar, e tivemos um seminário de segurança viária na semana passada. Não tínhamos a Secretaria de Mobilidade Urbana, ela foi implantada, então já é um caminho, já é um avanço. Por um acaso, hoje, senhor Ramário, eu estou aqui sugerindo ao nosso presidente que pudéssemos implantar aqui na região metropolitana uma frente parlamentar que discutisse tanto o transporte público, que passa pela questão viária, e a questão da mobilidade urbana. Porque o que a gente tem aqui na região, e não é só a Hortolândia, que também compromete segurança viária, é a questão das calçadas. Logo, se você não tem uma calçada adequada, o pedestre vai se deslocar nas vias de acesso. Então, eu queria assim, perguntar ao senhor se tem, dentro desse observatório, se tem essa discussão também. A outra é dizer que lá em Hortolândia eu tenho a lei de cicloviário, é uma lei minha, que começa a ser adotada agora, foi em 2013, infelizmente só agora começa, que é exatamente o que o senhor disse. Nós não temos no shopping, num parque, um bicicletário. Então, logo, você também não tem um incentivo para que a pessoa use a bicicleta para se deslocar até lá, seja como lazer, como esporte ou como transporte também. É isso. Muito obrigado. Nós podemos participar nesse conselho, como é o nome que o senhor deu, esse comitê, essa frente, como consultores técnicos. Tá? Nós poderíamos estar ali justamente atendendo essa demanda, a questão da calçada. Daniela Gurgel, que está aqui comigo, acabou de chegar da cidade de Paracatu de Minas. São 4 horas de carro de Brasília. E nós acabamos de fazer um trabalho para Votorantim, numa comunidade muito pequena, onde não tinha calçada. O problema do atropelamento lá era calçada. E eles estavam fazendo mil coisas, sinalização, lombada, 1000 coisas, mas o cara continuava andando na rua. Porque o especialista de trânsito, se eu pedir para minha filha, a Natasha tem 15 anos, ela dá um show de lei de trânsito aqui para você. Ela vai falar, põe lombada, faz isso, faz aquilo. Todo mundo dá palpite. Mas existe a tecnologia certa para o lugar certo, para o ambiente certo. Então, isso que a gente quer criar. Tá? Então, a gente construir a 4 mãos com vocês. Essa é a primeira, tá bom? E parabéns pela lei pensando no bicicletário.
Bom dia. Bom dia. Meu nome é Rios, eu sou um morador aqui da cidade. Eu trabalho com transporte executivo, então eu ando bastante, né, no estado de São Paulo. O que eu vejo, principalmente em todos os municípios, vamos dizer assim, será que não seria o ideal mudar um pouco o sistema de escolas, de autoescola? Porque eles ensinam a tirar carta, eles não ensinam a andar. Então, você vê muitas pessoas despreparadas no trânsito, né? E por eu dirigir quase 10 mil quilômetros por mês, todo o tempo você vê pessoas assim realmente sem preparo nenhum em pegar uma rodovia, até mesmo nas cidades. E o celular, que infelizmente hoje virou uma epidemia, é algo assim que me arrepia quando eu estou dirigindo, vejo uma pessoa em alta velocidade com o celular no volante. E sobre a multa, só fazendo uma comparação, o Vinhedo, hoje, esse dado foi de 2016, ele chega a atingir a 3.300 multas por mês. Isso chega no valor de R$400 mil por mês. Então, infelizmente, ao meu ver, eu não vejo esse dinheiro sendo invertido em segurança. Um trabalho, talvez, nas escolas, eu não acompanho isso, né? Então, eu vejo uma máfia, de certa forma, da multa, infelizmente, está falando isso, mas eu ando no estado de São Paulo e eu pego mais multa na minha cidade do que propriamente em São Paulo, né? Então, esse dinheiro realmente é um dinheiro considerável que dá para ser usado para educar as pessoas, e é algo que eu acho que as escolas seria muito viável você começar Tá bom? Obrigado aí. Okay. Primeira parte da sua pergunta, muito oportuna, é aquilo que eu falei, formação do condutor. Já tivemos 8 reuniões na Câmara Temática em Brasília. Agora, se Deus quiser, até julho deve sair a nova formação do condutor. Então, nós vamos deixar de adestrar as pessoas e vamos formar as pessoas a tirar uma habilitação. Dirigir não é direito de ir e vir. As pessoas falam direito... Não. Direito de vir você tem para ir aonde você quiser. A habilitação é uma concessão do Estado. E se você não tiver habilitado, você não vai dirigir. E tem que ser assim. E tem que ter fiscalização. Nós precisamos acabar com a indústria da multa. Qual é o seu nome, perdão? Hildson. Sabe como que a gente acaba com a indústria do pneu? Tira a borracha, do chocolate, tira o cacau. Como que acaba com a indústria da multa? Respeitando as leis de trânsito. Eu concordo que você tem toda a razão. Existem os radares pegadinha, existe a... Eu sei disso. A partir do momento que a gente tem a transparência nessa relação, e aí a Câmara é a casa para a gente discutir, porque se aqui em Vinhedo tiver um radar que está mal colocado, convida o observatório, vamos sentar com a Câmara e vamos readequar, porque não pode ter pegadinha. Né? Eu não posso entrar num ambiente e a velocidade ser alterada dentro daquele ambiente sem nenhuma sinalização. A questão do Dória é uma conversa longa que a gente pode ter. Ele arrancou, mas já aumentou em 72% o número de óbitos. Ou seja, as pessoas que estão morrendo, vamos botar na conta de quem? É como a doutora falou das crianças. Pergunta para esse ministro se ele aplicaria na veia do filho dele, do neto dele, esse medicamento. Pergunta para esse juiz que só liberou para o Boldrini comprar o medicamento, só pelo Boldrini, não nacional, se ele aplicaria esse medicamento no neto dele ou no filho dele. Então, a gente tem que parar de ser hipócrita. Eu acho que a hipocrisia, nós temos que parar de dar desculpa. O poder público tem sim que fiscalizar, e nós, cidadãos, temos sim que... E a gente tem que se indignar, como você está indignado. Nós não podemos ter a indústria da multa, concordo com você, mas cabe a nós, e acho que você vindo aqui na Câmara, tenho certeza que o presidente da Câmara vai te receber, e vamos criar um ambiente mais agradável para Vinhedo, né? E porque eu não posso entrar, porque eu vim de Indaiatuba, vim 2 vezes a Vinhedo, acho Vinhedo maravilhosa, e eu vim aqui visitar. Eu vi o quanto tem de fiscalização eletrônica. Eu, particularmente, não acho ruim. Sabe por quê? Olha só, de novo, me perdoe a minha fala, às vezes eu sou duro, mas a hipocrisia nossa é muito grande. Você mora em condomínio? Mora em prédio? Tá. Geralmente, o sonho de consumo é morar onde? Num condomínio ou num prédio. Por quê? Tem câmeras de segurança. O senhor tira dinheiro do banco 24 horas na rua? Não, vai no shopping. Por quê? Tem câmera de segurança. Não é isso? A gente procura ambientes seguros. As câmeras e os radares estão lá para nos dar segurança no trânsito.
Ela está lá para pegar o bandido que corre, o bandido que bebe e dirige, entendeu? Nós não tínhamos que ter raiva dessas câmeras. Nós tínhamos que aplaudir essas câmeras. Agora, o que nós precisamos criar é aquilo que eu falei anteriormente. Estão instalados de maneira tecnicamente correta, sem a pegadinha, sem a armadilha. Se isso é verdade, eu, cidadão do bem, tenho que aplaudir. Certo? Não, aí é calibração. A gente é polêmico, eu sei. O assunto é longo, eu tenho que passar a palavra aqui, mas tudo que se conversa, eu acho que a gente dá um passo adiante. Ótimo. Não, mas o radar móvel é o seguinte, o poder público, aí que está, não tinha que ter placa dizendo de ter radar. Sabe por quê? A legislação diz lá, 80 por hora, 60 por hora, você tem que obedecer aquilo. Se você está fora daquilo, eu, Estado, posso me esconder atrás da árvore. A gente fica a pé quando a gente pega a fiscalização atrás da lata de lixo. Ué, tem uma placa lá de sinalização, você tem que obedecer. Entendeu? Nós temos espaço para mais 2 perguntas. A doutora Silvia quer fazer uma pergunta? Eu também. Mais alguém? Eu queria. Então, nós temos aí mais 2 perguntas. A doutora Silvia e o vereador. José Aurélio, não é pergunta, é um comentário. Na medicina, não basta curar, tem que fazer a reabilitação. E quando nós começamos o projeto de reabilitação em sobreviventes de câncer, ou crianças amputadas com tumor cerebral, e doenças crônicas, incapacitantes, eu fiquei focalizada na área da oncologia e hematologia pediátrica. Quando me chamam para ampliar a reabilitação para outras áreas, minha primeira resposta foi não. Falei, chega, doentes de câncer e doenças crônicas. Mas acabei sendo convencida por ir no Centro de Reabilitação Luci Montoro, lá em São Paulo, onde é um absurdo quando se vê um número de jovens hemiplégicos, tetraplégicos por acidentes de trânsito. E foi exatamente com esse argumento, a visão só do mundo com que essas pessoas jovens ficam, que eu falei assim, não, então eu abro para outras doenças, tá certo? O sofrimento é a porta que faz a gente dar o passo para frente. E eu deixo claro para você um depoimento, que quando me perguntam, você é feliz? Eu falei, não dá para ser feliz. Porque todo dia, às 7h30 da manhã, eu encontro uma pessoa jovem, amputada, em cadeira de roda, por acidente de trânsito. Então, eu já começo o dia assim, o que a gente pode fazer? Eu fico muito feliz de ter ouvido a sua exposição. E fico muito feliz de te dizer o seguinte, parabéns pelo seu trabalho e talvez conheça a unidade de reabilitação Luci Montoro aqui em Campinas. E dentro dessa ótica, não é, eu acho que um programa junto com aqueles que foram afetados pelo infortúnio do acidente possa dar um desvio da atenção em termos do que foi apresentado, para pegar depoimentos dessas pessoas, como é que elas veem a vida de hoje. Hoje mesmo encontrei 2 jovens amputados, etc., por acidentes de trânsito. Então, parabéns para você e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigado. Doutora Silvia, eu vou marcar uma conversa com a senhora para a gente poder avançar com isso. Eu acho que pode, com a sua experiência, contribuir muito conosco. Tá bom? Muito obrigado. Gostaria só de solicitar, acho que a gente pode abrir para o Paulinho a última pergunta. Nós temos aqui o expediente, a ordem do dia, ainda e depois teremos a assinatura do protocolo de intenções do Parlamento ao laço amarelo. Nós já tínhamos falado em Americana que os assuntos são de extrema importância, depois trataremos até de uma mudança de horário das nossas reuniões para que a gente possa ter mais tempo para a discussão dos assuntos que são trazidos ao Parlamento. Ramalho, parabéns pelas palavras. Eu queria aqui cumprimentá-lo, até pelos puxões de orelha, pela fala direta. Não, é assim que a comunidade tem que perceber. Você falou, temos que parar de ser hipócritas, nós temos, de fato, ter consciência dos riscos.
E a gente só tem consciência, Ramalho, quando bate na nossa porta. Esse é um grande problema. Ah, nunca vai acontecer comigo, nunca vai acontecer comigo, até que um dia acontece, né? Na mídia, em geral, vem mostrando muito quanto o celular é e a gente acaba usando. É fato, né? Você disse, na vinda para cá, quantos, né? Fiquei feliz em sua fala também, porque um grande problema também das preocupações que a gente vê dos motoristas é a preocupação com o carro. Vai bater meu carro, ele não se preocupa com a vida das pessoas. Esse é um grande problema também. Que em Ventos a gente tem pautado muito esses temas, eu tenho pautado muito a importância, você citou em um trabalho de vocês na área escolar, e eu tenho falado muito, porque não é só segurança de trânsito, nós temos segurança por questão de drogas, por questões de furtos ou roubos, né? A limpeza na área de escola, a iluminação, as pinturas. Eu uma vez falei com uma pessoa e falou assim, mas lá atende tudo que é lei, a sinalização. Eu falei, tem que dobrar, tem que chamar mais ainda a atenção. Então, eu acho que suas falas com relação aos riscos, né, de extrema importância. Você disse também, demonstrou números aqui para nós, da importância, quanto se economizaria. Falou também, mas eu queria ressaltar, mais do que economia de dinheiro, é economia de vidas. Sim. Né? Então, a gente tem uma situação bastante importante. Então, eu cumprimento pela fala, ressalto e até também vou estar contactando posteriormente para tentar fazer alguma coisa mais concreta, mais tempo até, porque realmente aqui as suas palavras enriqueceu aqui o parlamento. Obrigado. Muito obrigado. E eu estou à disposição a atender todos os municípios, assim que for de acordo com o chamamento. E o sonho é que a região metropolitana dê um exemplo para o país. Nós temos condição. E o que é legal, pegar a palavra, a angústia que eu vi aqui, o desespero da doutora Silvia, lutando com um fantasma, porque ela não consegue acertar o indivíduo. Ela tem toda a energia, toda a força e não consegue acertar, porque a pessoa não se materializa, ela não consegue golpear, e não é justo, não é honesto essa luta, porque o do lado de lá é omisso, é covarde. Aqui não, o trânsito está na mão dos senhores. Vocês têm total contato com o prefeito, nós podemos fazer isso. E nós vamos fazer isso. É isso que nos move. Muito obrigado a vocês.